Oi, pessoal, tudo bem? E aí, como é que vocês estão? Então, eu estava achando todas as notícias do momento bem desinteressantes, por isso que eu não gravei nenhum vídeo antes. Só que, recentemente a gente teve um dado muito interessante aí, um dado demográfico do IBGE, falando sobre um assunto que sim, é muito importante, né? Para a nossa sociedade de maneira geral e para a gente pensar várias questões, que é a taxa de natalidade, né? Que está caindo, que caiu, né? Recorde. Isso no último censo de 2022, então os dados são bem recentes agora, foram divulgados agora em junho de 2025. O que esse dado aponta? Aponta para que a taxa de fecundidade, para quem não sabe, gente, taxa de fecundidade, que eles nunca explicam essas coisas. E aí eu fui muito surpreendida, porque eu estava trabalhando, distraída, e de repente eu escuto uma voz, assim, tava passando aquele jornal da tarde, né? E aí eu escuto uma voz e aí eu me recordo, eu conheço e tal, aí eu fui chegando perto, assim, da TV quando eu vejo, tá lá, né? A minha ex-professora, né, na faculdade, e ela é uma principal estudiosa de estudos de gênero, e ela foi a minha professora, e ela tava falando lá, nesse Jornal da Tarde, né? Se eu não me engano é o Jornal da Globo, o Jornal da Tarde, eu não sei qual é o nome exatamente, eu não vejo tanto, mas ela tava lá e ela tava explicando os dados, né? Dando mais embasamento para os dados, né? E eu achei fantástico, fantástico. Ela, inclusive, é a orientadora do projeto da minha amiga em estudos de gênero, então, bem legal ver ela lá falando sobre isso, né? E eu gostava muito das aulas dela. E ela é muito focada em estudar a sociologia da família, questões de gênero e esse tipo de coisas. São assuntos, temáticas que eu também achava bem legal, bem interessantes. Então, sobre essa questão da taxa de fecundidade, taxa de fecundidade basicamente é um dado mais ligado à mulher mesmo, porque vai analisar quantos filhos uma mulher, né? Quantos filhos, deixa aqui que eu mexi aqui, quantos filhos uma mulher em idade reprodutiva, que geralmente é entre 15 e 49 anos, tem ao longo da sua vida reprodutiva. Por isso, taxa de fecundidade. Taxa de natalidade, que é o que mais a gente escuta aí, eu acho que tem até, eu esqueci o nome, uns demógrafos aí famosos que, né, sobre taxa de natalidade, a taxa de natalidade, ela considera nascidos vivos, né, é o percentual bruto, né, de pessoas, de crianças que nascem, né. Então, assim, a gente já sabia na taxa, pelos dados, né, da taxa de natalidade, em comparação com os outros anos analisados, que o Brasil estava caindo, né, a sua taxa de natalidade. Mas quando a gente está falando de taxa de fecundidade, a gente está acompanhando essas mulheres e está verificando quantos filhos, e a gente está percebendo que as mulheres estão tendo menos filhos, o percentual está 1,55, e isso, gente, é uma média, tá? Não quer dizer que a mulher tem 1,5 filho na sua vida, né? Que eu vi gente realmente no Instagram, né? Assim, dando uma de idiota, assim, mas a gente sabe que é segundo as intenções, né? Com relação a isso, é só para reclamar mesmo. Mas isso é uma média, né? Então isso significa, aí eles vão pegar vários estratos e analisaram, por exemplo, educação, etnia. Então nós vimos que mulheres indígenas estão dando a taxa de fecundidade é 2,8, em comparação, por exemplo, com mulheres de nível superior, que é a menor taxa, que é 1,2. Eles compararam também, conseguiram pegar esses dados com relação à religião, e isso é muito importante também, porque existem fatores culturais que vão influenciar nisso, e vimos que as mulheres evangélicas são as dentro do extrato, eu não sei exatamente quanto, gente, me perdoe, vou colocar aqui, porque eu vou procurar especificamente, são o percentual dentro do extrato que ainda
tem uma taxa de fecundidade maior entre as mulheres analisadas, as mulheres também de baixa renda, que são coisas que a gente já intui, né? Já sabe que mulheres que têm baixa renda, menos escolaridade, têm uma tendência a ter mais filhos, né? Por diversas questões. Então a gente sabe, né, pelas minhas aulinhas lá, que eu lembrava que eu tinha com ela, aulinhas não, né, não querendo desmerecer, aulas fantásticas, a gente sempre está analisando países, né, e para fazer comparações. Então isso é uma tendência global, tá, gente, a diminuição da taxa de fecundidade. Então o Brasil, isso é tão recorde, tão histórico, porque existem algumas tendências que são diferentes, que estão acontecendo de maneira diferente no Brasil. Por quê? Porque o Brasil, economia, né, a renda ou a economia do país, ela está diretamente ligada à questão da taxa de fecundidade ou natalidade também, porque nós sabemos, pelo que já existe, que países que têm maior economia, uma economia mais instável, a população tem mais acesso, a classe média ela é mais estruturada, né? Tem menos estabilidade, mais acesso às coisas também, a serviços de saúde, de transporte, disso, né? Mais assistência também governamental. A tendência é a taxa de natalidade e de fecundidade serem baixas mesmo. Isso a gente vê em países europeus, né? Não só europeus, como países da Ásia também. E aí eu acho muito relevante falar sobre o Japão, porque eu acho que o Japão é o país da Ásia mais emblemático para a gente falar sobre essa questão de taxa de fecundidade e de natalidade, porque o Japão já está enfrentando uma crise séria, assim, colapsando em termos das consequências de uma população economicamente ativa pequena. O que é uma população economicamente ativa? São pessoas que estão trabalhando, gente. É a gente que trabalha, que sustenta a economia nacional. Não são as pessoas mais velhas, não são as pessoas doentes, são as pessoas que estão trabalhando, que sustenta tudo isso aqui, né? Então, quando tem poucas pessoas trabalhando, né, em idade de trabalhar, de contribuir, esse tipo de coisa, a situação fica bastante complicada. Então, exige mais dos sistemas previdenciários. E a gente sabe que a população no Japão é muito envelhecida. E isso abre várias lacunas, né? Várias dificuldades pro governo, pro Estado. E os jovens japoneses, uma vez chegou um vídeo para mim, né, de um jovem japonês. Por acaso ele estava traduzindo o vídeo dele, né, que dá para fazer agora uma tradução simultânea. E eu até fiquei assim, por que ele tá traduzindo em português? Mas aí eu lembrei, né, brasileiro adora rede social, então provavelmente ele estava querendo atingir nós brasileiros, né? E aí chegou para mim por acaso, mas eu achei muito curioso, porque assim, ele trabalhava parece que em vias aéreas, alguma companhia nesse sentido, e ele estava falando sobre o dilema de ser um trabalhador hoje no Japão. Eu não sei se vocês sabem, mas o Japão ele tem uma inflação muito, muito alta. Os preços do custo de vida no Japão é caro. Em comparação, existe um congelamento dos salários, isso desde os anos 90. Então, o salário não cresceu em proporção à inflação e, como consequência, os jovens hoje estão tendo aquela dificuldade de construir, né, seu patrimônio, a sua vida, enfim, estruturar a sua vida. Como consequência, como o Japão é um país muito tradicional, para você se casar, principalmente um homem, é mais exigido do homem isso na Coreia também, tá? Porque eu já vi um filme que versou um pouco sobre isso. Até aquele filme, eu vou botar aqui para vocês, eu recomendo vocês verem, ele até foi pro Oscar, que é Histórias Cruzadas, eu não sei, eu vou colocar o nome dele aqui. É uma historinha bem bacana, só que fala um pouco, né, disso na perspectiva do cara lá falando. Que é o quê? Lá, para o homem se casar, ele tem que ter o patrimônio dele já antes de se casar, porque é muito comum que as mulheres japonesas, orientais, larguem o mercado de trabalho quando se casam. E aí você tem que ter dinheiro, né, gente, para sustentar uma família. Enfim, e como consequência, como estava difícil o preço das coisas, o salário não estava acompanhando, os jovens, eles não estão se casando. Isso não significa que eles não estão se envolvendo, mas eles não estão se casando. Como consequência, estava nascendo menos japoneses.
né? Como consequência, a população economicamente ativa vai continuar com uma tendência de ser pequena e diminuir cada vez mais. Como consequência, o que o governo japonês estava começando a fazer para tentar mediar isso? Importar mão de obra, né? Que a gente sabe que é uma mão de obra muitas vezes barata, que não é tão escolarizada como a mão de obra japonesa e desses países, né? Porque a gente sabe que robótica, entre outras coisas, lá é muito mais desenvolvido do que aqui. Então, eles estão trazendo os imigrantes, sim, mas estão trazendo, muitas vezes, imigrantes em situações econômicas financeiras piores, que vão ocupar cargos de menos remuneração. E aí, isso cria uma lacuna muito grande, gente, porque assim... eu já trabalhei com refúgio e esses temas, e a gente sabe que sim, as pessoas migram. A gente tem que sempre estar falando sobre tolerância, contra a xenofobia, esse tipo de coisa, mas a gente também não pode tapar o sol com a peneira. A imigração, ela causa sim dilemas sociais que se tornam problemas. Um deles é a violência, um deles é a xenofobia, como também um contraponto da própria população. Tem populações, tem culturas que são mais abertas à cultura estrangeira, como a cultura brasileira, a gente é mais aberto. Tem umas que não são, e certamente os japoneses não são. Enfim, então, são várias lacunas que vão se abrindo aí. E ele estava falando que, por exemplo, no Japão já é muito comum de você ver em Tóquio a maioria, né, das propriedades de Tóquio, das principais propriedades de Tóquio, não eram nem mais proprietários japoneses, eram proprietários chineses. Isso abre uma margem muito grande para o povo japonês de o que é de fato do Japão. E eu vi que recentemente estava rolando alguma coisa, alguma greve, alguma movimentação, e isso é muito raro também de ver greve ou qualquer situação de protesto nesses países, justamente por uma questão cultural, né? Também eles são mais fiéis à ideia de nação, do povo, disso, daquilo, outro, né? São mais, desculpe usar esse termo, pode até parecer ser, mas são mais obedientes. Então, se está acontecendo isso, mas ninguém divulgou nas redes, né? Não foi uma coisa muito divulgada, mas se está acontecendo isso lá, é porque a situação realmente está feia para as populações de lá. Né? E assim, é complicado, né? Muito complicado, isso abre lacunas enormes. Então, como resposta, né, há alguns países europeus que já enfrentam isso, uma população muito envelhecida, as pessoas que quase não têm filhos, como solução, esses países, eles começaram a incentivar financeiramente o Estado a essas mulheres e a essas famílias a terem filhos. Então, você recebe um auxílio, um aporte do Estado nesses países. Aí eu não posso falar do Japão porque eu não sei. Por exemplo, você recebe um aporte, um suporte do Estado para ter um filho que você não recebe em lugar nenhum, né? E a gente sabe que no Brasil é totalmente contrário. Fica a cabo e de responsabilidade da família, e isso abre margem para uma série de problemas, né? Então, assim, é lógico que o fato de mulheres estar tendo menos filhos no Brasil é extremamente importante e relevante, visto que somos um país economicamente instável, de uma economia menos estável comparado a esses países um pouco melhores estruturados. Você sabe, né? São os países que a gente chama de desenvolvidos, mas ainda assim as mulheres brasileiras estão resistindo, né? Estão resistindo justamente. Isso prova que elas têm sim autonomia sobre o seu corpo, que as pessoas estão ganhando cada vez mais conscientização, tendo menos filho a esmo, porque a gente sabe que despende recursos, e os recursos eles não são só financeiros, eles são recursos emocionais, tempo também é recurso, né? E muitas vezes as pessoas, por mais que tenham condições, às vezes não têm tempo, né? E aí como é que fica, né, para a criança, sabendo que tudo está na conta da família, né? O Estado, as escolas, o tempo que as crianças ainda passam na escola
é muito pequeno, é muito pouco no Brasil, enfim, e entre outras coisas. Então, por mais, né, eles até compararam na pesquisa, assim, né, eu vi uma matéria do Globo, lógico que quando você vê matérias, eles não às vezes tão profundamente, mas no Jornal Nacional eu vi que eles estavam aprofundando um pouco mais. Mas com relação a, por exemplo, e às vezes eles jogam uns dados assim só para chamar mais atenção, e eles estavam comparando a nossa taxa de fecundidade atual de 1,55 com os Estados Unidos, falando que nós temos uma taxa menor do que os Estados Unidos. Sim, mas os Estados Unidos, gente, diferente, ele é o país fora da curva mesmo. Ele segue um preceito totalmente diferente desses outros países desenvolvidos. Porque os Estados Unidos, embora seja um país considerado desenvolvido, né? E de primeiro mundo, com uma economia um pouco mais robusta, né? Mais estável do que aqui, os Estados Unidos, eles têm uma alta taxa de natalidade, é muito comum a classe média lá ter 3, às vezes 4 filhos. E lembrando que isso também pode ser um dos motivos, a educação pública, que é uma das poucas coisas públicas que tem lá nos Estados Unidos, mas a educação, ela é pública, embora a educação universitária não seja, eles têm algumas educações sim, faculdades comunitárias e esse tipo de coisa, então isso pode sim impactar nas decisões das famílias de ter filho, mas a gente sabe que o sistema de saúde pública lá não é. Então, por mais que eles sejam conhecidos como o do yourself, eles ainda são, sim, um país que tem uma taxa de natalidade alta com relação à renda, à economia. E a gente sabe que, pelas tendências, quanto mais alta a economia, menos filhos as pessoas têm. Quanto mais alta a renda, menos filhos as pessoas têm. Não mais filhos, por mais que seja surpreendido isso, né? Se você parar para falar assim, nossa, a pessoa tem mais dinheiro, mais estrutura, o lógico é que ela tenha mais filhos. Não é lógico. Por quê? Porque as pessoas que têm mais renda também têm mais escolaridade. E, de repente, elaborar melhor, ter ou não ter filho, esse lugar, será que é preciso para mim ser realizado? De repente as realizações não fiquem tão pautadas só em filho, como populações mais pobres, que muitas vezes, assim, quais são as suas realizações pessoais? Às vezes a maior realização pessoal de uma pessoa são os seus filhos saudáveis, e tudo bem, tá? Isso é uma questão também cultural das classes, que são diferentes. Outra questão também é que as pessoas têm mais autonomia, e mediante essa autonomia dada pelo dinheiro, as pessoas vão querer sair mais, vão querer ter um espaço de maior liberdade e autonomia que, de repente, com uma criança não vai dar para ter. Então, é por isso que a renda geralmente influi, né? Quanto mais alta a renda, né, as pessoas tendem ou a ter menos filho, né? E aí isso também segundo essa tendência, né, no Brasil, isso também pode significar o maior acesso à classe média, e com certeza maior acesso à classe média à educação, maior acesso à classe C, né, que é a classe média emergente, à saúde, educação, mas a saúde também, porque são os métodos anticonceptivos, né, então maior acesso à saúde, maior acesso à educação, que estão impactando também nas decisões dessas mulheres de ter filho. E é muito natural a gente supor também que as que têm filho muitas vezes vão parar em um filho só, né? Justamente porque a gente está vendo taxa de fecundidade. Então, o que isso significa? Significa que cada vez mais vai ter famílias, né? Cada vez mais vai ser mais comum um filho único, justamente porque quando você tem um filho só, a gente sabe que diante da realidade atual, e essa realidade, gente, não é só uma realidade do Brasil, mas vamos pegar aí, e é por isso que a gente precisa discutir renda, porque renda influi em absolutamente tudo, né? O salário, né? O salário mínimo, ele não acompanha a inflação, ele acompanha a inflação da cabeça deles. Porque a gente sabe que, mediante ao preço das coisas, e isso também acontece lá no Japão, por isso que eu estou falando que isso não é uma coisa específica do Brasil, cada vez menos, né, o dinheiro está comprando menos, né, porque isso é inflação.
o dinheiro comprando menos. R$ 100 há 10 anos atrás comprava uma quantidade de coisa. R$ 100 hoje compra bem menos coisa. Isso você sabe meio que intuitivamente. Então, isso que seria inflação. Então, se o salário não acompanha a inflação, né, o que acontece? As pessoas, a tendência é os jovens estarem saindo de casa mais tarde e as famílias estarem precisando de cada vez mais estrutura, né, para manter esses jovens em casa também, né? E isso é uma tendência. Isso é uma tendência. Quem vai ter filho hoje vai saber também quando que esse jovem vai poder de fato sair de casa. E muitas vezes as famílias vão, né? Certamente você não vai querer que seu um filho único seja um trabalhador CLT salário mínimo, que um trabalhador CLT salário mínimo é totalmente digno, mas é um trabalhador que é uma mão de obra barata, é uma mão de obra porque não é especializada, entende? E aí é sobre isso, e a gente tem uma lacuna porque o Brasil precisa de mão de obra barata ainda, porque a gente ocupa um espaço no cenário da economia global que não é o cenário da inovação, da inventividade, da tecnologia, né? A gente importa essas coisas, então, como é que vai ficar, né? Porque a gente precisa educar também, né, as novas populações para um cenário de um mercado para um cenário de mercado que não vai ter, né, que tem que ser novo, né? Porque se a gente ficar só nessa de mão de obra barata e a população está reduzindo, aí como é que faz? Aí que gera mais colapso ainda nos sistemas previdenciários. Então você pode falar assim, mas isso não vai me atingir. Vai te atingir, porque você vai se aposentar, né? E a gente está morrendo cada vez mais tarde, né? As pessoas estão vivendo cada vez mais tempo. Então isso é uma coisa que impacta todo mundo, né? É uma coisa que tem que ser falada, tem que ser discutida, porque tem que se pensar respostas com relação a isso. E uma das respostas é sim, claro, sempre tem que melhorar os sistemas educacionais, isso é uma coisa óbvia, mas também tem que dar estruturas para as famílias e para as mulheres terem filhos, se isso é um interesse do Brasil. Se não é um interesse do Brasil, então aí se foda, as pessoas vão continuar não tendo filho e amanhã a gente vai ver o que vai acontecer. Lógico que diante do nosso cenário atual, você falar o Brasil é um país pobre, menos pessoas na pobreza e na miséria, certamente, né, nascidos vivos na pobreza, na miséria, melhor, né? É uma coisa que realmente faz sentido. Que a gente não desenvolve quem tá aí, quem tá vivo, quem tá hoje dando dignidade para as pessoas, né? Enfim, mas eu acho que o mais importante do que a gente tem que falar sobre esse tema é, finalmente, as estratégias da família, né, as estratégias de planejamento familiar estão acontecendo, porque as mulheres estão tendo filho com base, né, nas suas próprias escolhas, né? Não, as famílias estão tendo filhos com base nas suas próprias escolhas por causa do maior acesso ao anticoncepcional, da maior popularização dos anticonceptivos, que existem vários, DIU, camisinha, pílula anticoncepcional e sei lá, e mais o que. A gente está até discutindo hoje em dia sobre pílula anticoncepcional masculina. Então, isso tudo são paradigmas, né, que vão mudando. Certamente, a mulher no mercado de trabalho também é um fator importante com relação a isso, para a diminuição da taxa de fecundidade. Porque, assim, o capitalismo exige, né? E um dos pontos que também estava falando na pesquisa é a falta de apoio, né? Que pode explicar, seria a falta de apoio que as mulheres têm, né, no Brasil, por causa do patriarcado, para desenvolver, né, para cuidar dos seus filhos, né? E assim, essa falta de apoio, gente, não é só pelo fato do homem, o homem é criança, isso, aquilo, não sei o que lá. É uma questão também que o próprio capitalismo empurra isso, porque muitas vezes o homem não tem tempo, trabalha demais, não tem tempo, sei lá, acontece de todo tipo de coisa, né? Cada família é uma família, cada família vai se organizar de uma maneira que seja mais saudável, né, para sua realidade. E aí não tem tempo. E aí, se não tem tempo, e hoje em dia, cada vez menos você tá vendo homens que são provedores sozinhos do seu lar.
E mesmo os que são provedores sozinhos do seu lar, é difícil, é um lugar que é difícil para a mulher, né? É um lugar muito difícil, que a mulher não tem rede de apoio, a mulher perde seus contatos, a mulher não estuda, a mulher fica ali naquela seara, que também é um limbo, né? E aí, se quiser dar um movimento mais para frente, como é que faz? Então, assim, são questões assim que são pertinentes, né? Que são coisas que isso influencia a vida de todas as pessoas, né? E as mulheres que trabalham também, é difícil você ter tripla, dupla, quádrupla jornada de trabalho, então, assim, é muito compreensível, né, que as pessoas não queiram ter filhos e que as mulheres não queiram ter filhos e que quem quer ter filho está pensando no momento mais ideal de ter filhos. E isso é isso, gente. Isso está acontecendo com muitas pessoas. Essa questão de classe influi muito porque você pode ver, por exemplo, que na classe popular, né, as mulheres de baixa renda são as que mais têm filho. E existe uma tradição também. Antigamente, no passado, as pessoas tinham muito filho. Eu vi até um dado que falava no censo de 1960, era 6 filhos por mulher, a taxa de fecundidade. Olha, caímos para 1,55, olha isso. Antigamente as pessoas tinham muito filhos para poder ajudar financeiramente e economicamente a família. Trabalhar na lavoura, trabalhar na roça, sei lá o quê. Ou até mesmo uma garantia de futuro, já que as pessoas nunca puderam contar muito com o Estado no Brasil. E isso é até injusto, né? A questão da ascensão social através de um filho, né? Mas isso é até injusto você esperar isso. Mas, enfim, é a cabeça de muitas pessoas antigas, é a cabeça dos baby boomers, né? A maioria deles, e que influenciou a geração X também, que nasceu de 80, 70. Mas talvez não seja exatamente a cabeça dos milênios e da geração Z. A questão também que era muito comum é que mulheres pobres, né, geralmente tinham muitos filhos e o filho mais velho cuidava dos filhos mais novos. E a gente já sabe, né, a gente tem muito mais acesso hoje a informações, a pedagogia, a educação e, enfim, a saúde, que isso não é o ideal, que isso não é bacana. E, enfim, mas também não é julgar, porque, assim, essas mulheres estão tentando sobreviver, né? Então, assim, se for para você ter um filho, para botar outros para cuidar, e a gente sabe que não é só o papel dos irmãos mais velhos, mas também é o papel, muitas vezes, dos avós, e também não é das famílias. As pessoas estão tentando sobreviver. Sobrevive a partir do momento que o Estado negligencia isso, que quem deveria estar fazendo era o Estado, apoiando essas mulheres para que elas pudessem trabalhar ou para que elas pudessem ter família, para que elas pudessem ter filhos e esse tipo de coisa. É por isso, mulher brasileira, que eu tô falando diretamente com você. Por quê? Porque nós somos a maioria aqui no Brasil. Então, se nós, mulheres brasileiras, não se politizarmos, a gente nunca vai ter uma estrutura social que possa ser confortável pra gente poder existir nesse mundo, nesse país, sabe? Para que o nosso corpo possa existir de maneira saudável, sabe? Então, é muito importante que, sim, nós mulheres estejamos falando sobre família, mas de maneira política e de maneira a exigir e cobrar do Estado, sim. E isso é uma forma de pressão também, sabe? É uma forma de pressão muito importante. Padrão, você imagina um filho que tem alguma questão ali, né, de deficiência, seja, né, e aí tem várias áreas, desde deficiência intelectual, deficiência física, sabe como é que faz, né? Não faz, né? E uma vez eu tava num ponto de ônibus e aí chegou uma idosa pra mim falando, pô, eu não dormi, que não sei o quê. Porque a minha vizinha, né, que é mãe solteira, mora sozinha, tem um filho com autismo, pelo visto, um autismo, né, de grau considerável. E assim, ele tava e ele fica sozinho em casa, porque a mãe tem que trabalhar. E assim, ele quebra a casa toda, né? Uma vez caiu a televisão. E e ela que era vizinha, ela tava ouvindo isso e ela tava, né? Olha só, é muito fácil você olhar para essa mãe e criticar, nossa, que mãe não sei o que, deixa o filho sozinho, mas a gente não sabe o que ela tá passando, a gente não sabe
sabe? Em vez da gente criticar, a gente deveria dar recursos para essa mãe poder cuidar desse filho com autismo. Ou deveria estar dando dinheiro, sabe? Suficiente que dê para que ela possa se reerguer e de repente pagar uma educação, uma pessoa para ficar com ele, esse tipo de coisa. Então, nenhuma das coisas está acontecendo. Ou escolas que sejam melhores equipadas, gente, sabe? E muitas vezes eles esperam que os professores solucionem isso. Os professores que estão cansados, sucateados, e que a gente está falando de um país que daqui a 30 anos, em 2030, vai ter um apagão de professores, sabe? Querer que a pessoa, nossa, é por amor, por isso, por aquilo, sendo que ninguém te dá os instrumentos para você poder fazer esse trabalho, né? Você já está sucateado, você já está cansado, já está ganhando pouco, você pode ganhar menos que um salário mínimo, pode, porque você ganha por hora aula, e aí é isso, e a gente quer que o profissional, mas dá para fazer, dá para dar uma turma de 40, de repente dá para fazer numa escolinha particular XYZ, mas não dê para fazer no publicão aí, entendeu? Então é difícil, né, gente? Justamente porque a gente tem uma educação pública precarizada, a gente sabe que você, para garantir, vai ter que garantir a educação do seu filho, e às vezes pagar um colégio particular para um filho sai mais acessível do que pagar para 2, do que pagar para 3, e isso certamente a nossa classe média não tem muito apoio, e justamente por causa disso tem que prover financeiramente seus próprios recursos, planos de saúde, entre outras coisas, e isso, gente, impacta, sabe? Impacta. Você não vai querer, se seu filho tiver um problema de saúde, você não vai querer que seu filho fique sofrendo atrás de tratamento, ou você ter que largar o seu emprego porque o tratamento público exige um horário que muitas vezes não é o horário do mercado de trabalho. Enfim, eu sei que a lógica capitalista ela é fria, ela é isso aí, e a gente meio que ela faz é se adaptar diante disso, mas a gente precisa ter os pés no chão, né? E é por isso que a gente precisa estar discutindo isso num espaço de conscientização e num espaço de que, cara, não é só para reclamar, mas é para que a gente faça determinadas pressões, né? E a internet está aí para isso, e não só a internet, mas os jornais, entre outras coisas, para que isso possa, né? Para que as pessoas possam começar a questionar, e aí, de repente, quando for votar, vai votar em alguém que tem uma proposta que, enfim, que apoie isso e aquilo outro, que seja interessante para mim, para minha família e para os meus, sabe? Foi isso, e não porque ganhou uma cesta básica, uma dentadura, ou seja lá o que for. Foi isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado, 1000 beijos. Se inscreva aqui no canal, e se você quiser contribuir com esse assunto aí, eu quero saber a opinião de vocês. Tchau!